E aí, ouvintes da Impacto 220, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você. Eu sou o Will Ferreira, repórter, apresentador, comentarista, plantonista, narrador, que você bem entender aqui da Impacto 220. E hoje chegou a hora de falar de São Paulo 1, América Mineiro 0. E, particularmente, eu vi muita gente criticando a partida, e principalmente o São Paulo, por sinal, mesmo com a vitória. Só que eu tenho que confessar para você que a minha visão é muito diferente da que estão falando aqui. Eu entendo que a partida, quando você vê a partida e você simplesmente mora, sei lá, em Urano e não consegue se informar sobre tudo que está acontecendo com as equipes, e tudo bem, cada um pode se informar ou não da maneira que bem entender. Eu entendo quem fale que não tenha sido uma partida boa, vistosa, de ser vista. Só que a gente tem que pensar também, né, ou levar em conta o pensamento de quem está envolvido no jogo. No caso, as duas equipes, sobretudo o São Paulo Futebol Clube, que mandou a partida contra o América Mineiro nesse domingo, Dia dos Namorados, bastante frio na Grande São Paulo, por sinal. E aqui entra o fator que, para mim, norteou toda a partida. O São Paulo tinha ao todo 10 desfalques para o jogo contra o América. É um time inteiro de linha que o São Paulo não podia contar para a partida contra o time mineiro. Vamos aqui dar nome aos bois, ó. Alisson, Gabriel Sara, Thales Costa, Nicão e o João Moreira estão machucados. O Lucas Beraldo e o Caio Caioba estão, né, na verdade, a serviço da seleção sub-20 do Brasil. Inclusive, parabéns a quem, a essas datas FIFAs inúteis, a quem não deixa o jogo do Brasileirão parar durante data FIFA, parabéns. E o Igor Gomes estava suspenso, o Arboleda tá a serviço da seleção do Equador, mais uma vez, né? E uma outra coisa, eram 9 os desfalques do São Paulo pro jogo. 3 horas antes da partida, mais ou menos, o Diego Costa sentiu um problema na virilha. Na coletiva depois do jogo, o Rogério Ceni falou que na verdade era um edema numa região próxima à virilha. Eram, portanto, repito, 10 desfalques ao todo. E você pode discordar de mim o quanto você quiser, é do jogo, perfeito. Como eu sempre digo, só não xinga minha mãe, que não tem nada a ver com isso. Mas eu particularmente acho, que um time com 10 desfalques fica de todo jeito, tá? Fica completamente descaracterizado. Para mim não tem outra solução. Você também pode se perguntar quantos desses jogadores, desses 10 desfalques do São Paulo, eram de fato relevantes, titulares ou alguma coisa assim. Só que aí a gente tem que começar a puxar pela memória o que aconteceu com o São Paulo nessa temporada. O São Paulo é um dos times que mais rodou o próprio elenco nesse ano de 2022. Fez isso principalmente em algumas partidas do Paulistão e nas 6 partidas disputadas até aqui da Copa Sul-Americana. Basta a gente se lembrar do primeiro jogo da Copa Sul-Americana de São Paulo contra o Ayacucho, que tinha alguns jogadores que até outro dia eram do time sub-20, até mesmo do time sub-17 do São Paulo, que o Rogério Ceni, foi pensando dos times das categorias de base, que são capitaneados pelo Alex, ex-jogador, o Alex Cabeça. O Rogério Ceni também, técnico de São Paulo, tem por característica não ter um time titular do goleiro ao ponta esquerda, como muitos outros técnicos têm. Antigamente era muito comum. Ele sempre mexe bastante na equipe. Então, dito tudo isso, já é justo dizer, pelo menos para mim, é claro, se você discorda, deixa o like, escreve nos comentários aí. Eu acho que, dito tudo isso, é justo dizer que mesmo jogadores que são menos utilizados no São Paulo são mais importantes que em outras equipes, o que só dá ainda mais peso para os desfalques do São Paulo. E tem mais, tá? Dos desfalques para o jogo contra o América, Alisson, Igor Gomes e Gabriel Sara são jogadores que são titulares com bastante frequência, mesmo com todas as críticas da torcida. Muita gente pega no pé do Igor Gomes, Gabriel Sara, do Alisson. Só que, se esses caras jogam com frequência, o Rogério Ceni acha que eles são importantes pro elenco como um todo. Então, esse número alto de desfalques é um fator ainda mais preponderante para essa atuação de São Paulo no Morumbi
contra o América. E tem outra coisa que pra mim é fundamental, pelo menos na minha visão, claro, repito. Os dois zagueiros que mais jogam nesse time, o Arboleda e o Diego Costa, não, eram desfalques. O Diego Costa, vou repetir até a informação que eu trouxe no começo do vídeo, inclusive, virou desfalques um pouquinho antes ou um pouquinho depois de 3 horas antes da partida. Ele foi sacado. Por sinal, aqui já falando da partida, ficou claro que o São Paulo sentia muito mais o peso dos desfalques na defesa. O Pablo Maia, volante de origem, né, que foi improvisado no lado direito da zaga do São Paulo. O São Paulo jogou com 3 zagueiros, Pablo Maia, Miranda de líbero e o Léo Pelé no lado esquerdo. O Léo Pelé, que inclusive não é zagueiro de origem, é lateral, tá jogando já tem alguns anos como zagueiro, mas de origem, né, ele é lateral. O sistema defensivo do São Paulo não encontrou os atacantes do América em momento nenhum, principalmente dos 10, 15 minutos do primeiro tempo. Foi um show do América, não tinha como ser diferente. Inclusive, o Rogério Ceni nunca treinou com essa formação defensiva. Diego Costa sentiu desfalque horas antes da partida, repito. Teve que improvisar, colocou um monte de jogador que nunca tinha jogado junto e que estava completamente confuso em campo. Vale destacar também que São Paulo tinha muitos volantes. Tinha o Pablo Maia jogando improvisado na zaga, tinha o Luan, esse sim, jogando na cabeça da área. Eu gosto muito do Luan, mas ele saiu, né, com uma lesão e já faz um tempinho que ele não tem muito ritmo de jogo. Gabriel Neves é volante, Rodrigo Nestor é aquele cara, embora jogue um pouco mais recuado, é aquele cara que sai com mais frequência. Então o São Paulo, era difícil de desenhar o São Paulo taticamente antes da partida, e convenhamos que nos primeiros 10, 15 minutos seguia muito difícil, que você olhava os caras e falava, mano, mas o que tá acontecendo aqui? Eu não tenho a menor ideia. Foi um terror pro torcedor de São Paulo os primeiros 10, 15 minutos do jogo contra o América. Por conta disso, eu acho que essa vitória tem que ser, sim, muito comemorada pelo São Paulo. Ela tinha tudo mesmo para não vir. E ela, é claro, não viria só por causa dos desfalques do São Paulo, mas também porque o América é um time que tem um conjunto muito bom e principalmente é muito bem treinado pelo Wagner Mancini. Lembrando que Wagner Mancini foi sacaneado no próprio São Paulo, foi tirado pelos jogadores em conluio com alguns diretores para a chegada do Fernando Diniz. Não podemos nos esquecer disso, né? Wagner Mancini com passagens aí por Grêmio, o torcedor do Corinthians detesta ele, eu particularmente acho que é um bom técnico. Como eu já disse, o começo do jogo foi um verdadeiro show americano. Foram 10, 15 minutos, que os mineiros podiam, sem brincadeira, tá, ter aberto 3 ou 4-0 com alguma tranquilidade, com alguma facilidade. Foi um passeio americano. E já tá mais que provado, né, que o América passa longe de ser um time ruim. Mesmo com a derrota hoje, o time tá na metade de cima do Campeonato Brasileiro, vai acabar a rodada no máximo, né, pensando no pior dos cenários pro Coelhão, vai acabar no máximo em 10º lugar, jogou a última Copa Libertadores da América, vindo da fase preliminar, né, com ainda mais chances de ser eliminado antes de chegar na fase de grupos. Vale a gente lembrar que o Fluminense foi eliminado na outrora chamada pré-Libertadores, e o América avançou daquele jeito heróico, sofrido. A gente lembra, o América avançou e ainda causou muito problema para o Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente nunca pode se esquecer disso também. A escalação do Rogério Ceni, com o Pablo Maia e com um festival de volantes, como eu já disse, convenhamos, né? Não deu certo. Eu mesmo, que vejo futebol desde 98, demorei um pouco para entender, e eu acho que muita gente também pensou a mesma coisa. Eu acho que eu não tô louco nesse aspecto. Parecia, por sinal, que nem os próprios jogadores do São Paulo estavam entendendo muito bem o que o Rogério tinha planejado depois da contusão do Diego Costa. Tava um time muito, muito estranho, né, nos primeiros minutos. Só que, aí, se o Rogério Ceni errou, pelo menos para mim, na escalação, quando ele tirou o Luan, que sentiu um problema
sentiu um problema, salvo engano, na região da virilha também, por sinal saiu de campo chorando e pode ser mais um desfalque de São Paulo. Quando o Rogério Ceni tirou o Luan para colocar o Nicolás Patrick, o Pantera Negra, o Choco, etc., o jogo virou completamente. Ele entrou em campo com 28 minutos do primeiro tempo. Com 33, ele marcou o único gol do jogo. E ele não foi, ao contrário do que acontece com ele próprio, inclusive, ele foi um cara que pediu bola, ficou até o final, né, do jogo, soube reter bem a bola, principalmente depois do gol, que era algo fundamental para o São Paulo. Eu acho que o Patrick teve uma boa atuação hoje. E essa alteração, taticamente, deu muito mais força para o São Paulo. Se para mim, repito, o Ceni errou na escalação, ele acertou em cheio na alteração. E aí, que ele fez, né? Tirou o Luan, colocou o Patrick. Sempre lembrando que qualquer pessoa ia ter muita chance de errar nessa escalação. Eu, Will Ferreira, se fosse comandante do São Paulo, eu deixaria ou o Luan ou o Pablo Maia no banco de reservas e colocaria o Luizão, que é um zagueiro das categorias de base do São Paulo, mas que está acostumado, obviamente, a jogar na zaga, por sinal também no lado direito. O restante do jogo foi bem mais equilibrado, mesmo com todas as dificuldades, né, que eu tô falando aqui, principalmente do São Paulo, né, por conta dos desfalques. Eu imagino que você que tem assistido, ou você, claro, que não seja torcedor do São Paulo, eu imagino que você não tenha gostado do jogo, e de fato, né, passou longe de ser aquele jogo bonito, vistoso, aquele primor técnico, mas eu acho que o torcedor de São Paulo tem que entender todas as dificuldades que o time tinha, que eram muito grandes, como eu já disse, né, no começo do vídeo, e comemorar bastante essa vitória contra o América Mineiro. E agora eu quero ouvir de você. Você concorda comigo? Você acha que o São Paulo tinha que passar o carro no América? Você acha que esses desfalques não pesavam tanto assim? O que você acha? Então, você aproveita, deixa o like aqui no canal da Impacto 120, comenta, vou certamente ler, responder, interagir com o pessoal, a gente quer interagir cada vez mais com você. Com essa eu me despeço, muito boa noite, até a próxima!